Oi, preciosidade do Senhor, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu me chamo Jéssica Cerqueira e estou aqui para semear boas sementes na sua vida, através de leitura diária da palavra do Senhor e comunhão com Deus, tá bom? Você que está chegando aqui agora, se inscreva aqui no botão abaixo, ative o sininho para você receber sempre notificações de quando eu posto um vídeo novo. Então, bora começar nosso vídeo de hoje com uma breve oração. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade de estar lendo a Tua palavra, Senhor, com esse ouvinte. Deus, que o seu coração venha ser tomado do Teu amor, Senhor, do Teu Espírito Santo. Fale conosco, Senhor, através dessa palavra. Nos ensine, Senhor Jesus, a cada dia mais buscarmos um pouco de Ti. É o que eu te peço, que nós possamos abrir, Senhor, mãos de outras coisas que nós dizemos ser prioridades na nossa vida. Porque, como diz na Tua palavra, a nossa prioridade é buscar a Ti. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém! Esse é um dia que eu estou regravando, porque o outro ficou sem áudio, gente. Ficou metade com áudio e metade sem áudio. Então, por isso que eu vou aparecer diferente, né? Então, vamos começar a nossa leitura de hoje. Hoje é o nosso 154º dia. Nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 20, a partir do versículo 14 ao capítulo 22, versículo 20. E passou por todas as tribos de Israel até Abel-Bet-Maaca, e a todos os beritas, e ajuntaram-se todos e também os seguiram. E vieram e os cercaram em Abel-Bet-Maaca, e levantaram uma tranqueira contra a cidade, assim que já estava em frente ao antemuro. E todo o povo que estava com Joabe batia no muro, para o derribar. Então a mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouve, ouve, peço-vos, que digais a Joabe: chega-te cá para que eu te fale. Chegou-se a ela e disse à mulher: Tu és Joabe? E disse ele: Eu sou. E ela lhe disse: Ouve as palavras de tua serva. E disse ele: Ouço. Então falou ela dizendo: Antigamente costumava-se falar dizendo: Certamente pediram conselho a Abel, e assim o cumpriam. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel. Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: Longe, longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim. Porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, entrou a todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a buzina, e se retiraram da cidade, cada um para suas tendas. E Joabe voltou a Jerusalém ao rei. E Joabe estava sobre todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, sobre os quereteus e sobre os peleteus, e Adorão sobre os tributos, e Josafá, filho de Ailude, era o chanceler, e Seba, o escrivão, e Zadoque e Abiatar, os sacerdotes. E também Ira, o jairita, era o oficial-mor de Davi. Fome em Israel e a sua causa. Capítulo 21. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: É por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei dos gibeonitas e lhes falou: Ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas o resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhe tinham jurado. Porém, Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: Que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: Não é por prata, nem por ouro, que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: Que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: Quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor, em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: Eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul.
Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filho de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, o Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos no dia da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega da cevada. Então Rispa, filho de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-o sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filho de Aia, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileades, os quais os furtaram da rua de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados, e enterraram os ossos de Saul e de Jonatas seu filho na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso, Deus se aplacou para com a terra. 4 guerras contra os filisteus. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 siclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu, e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Husatita, feriu Asaf, que era dos filhos dos gigantes. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elanã, filho de Jaare, Oregim, o Belemita, feriu Golias, o geteu, de cuja lança era haste como eixo de tecelão. Houve também ainda outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos e em cada pé outros 6, 24 por todos, e também este nascera dos gigantes, e injuriava a Israel. Porém, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Cântico de Davi em ação de graças, capítulo 22. E falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico no dia em que o Senhor livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois: O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto retiro, e o meu refúgio. Ó meu Salvador, de violência me salvaste. O Senhor, digno de louvor, invoquei, e de meus inimigos fiquei livre. Porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes de Belial me assombraram. Cordas do inferno me cingiram e encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei, e do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos do céu se moveram e a abalaram, porque ele se irou. Subiu a fumaça de seus narizes e da sua boca um fogo devorador. Carvões se incendaram dele. E abaixou os céus e desceu, e uma escuridão havia debaixo de seus pés. E subiu um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. E por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acenderam. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. E disparou flechas e os dissipou, raios e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, os fundamentos do mundo, e se descobriram, pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento dos seus narizes. Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas.
Livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. E encontraram-me no dia da minha calamidade. Porém o Senhor se fez o meu esteio. E tirou-me para o largo e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Êxodo de hoje, 2 Samuel capítulo 20, versículo 14 ao 22. A sabedoria ajudou a evitar muito derramamento de sangue desnecessário, quando o exército de Davi estava seguindo Seba, o rebelde derrotado. Os homens de Joabe estavam atacando a cidade murada onde Seba escondeu-se, e parecia que ela seria destruída. Mas uma mulher sábia daquele lugar dissuadiu a Joabe, descobrindo o que ele realmente queria e entregando-lhe o rebelde. Geralmente, a coragem para falar algumas palavras sensíveis podem evitar um grande desastre. Precisamos de mais sabedoria como a desta mulher, para saber como responder aos conflitos e perigos. As Escrituras ensinam-nos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, em Provérbios capítulo 9, versículo 10. Isso significa que quando buscamos o Senhor e seguimos a sua palavra, Ele nos dá a sabedoria que precisamos para lidar com todo tipo de situação. Procure em Deus a sabedoria de que você precisa. E não hesite em aplicar a que Ele lhe der nas situações difíceis que você enfrentar. E hoje vamos começar um livro novo. Atos dos Apóstolos, gente. Vamos ler Atos dos Apóstolos, então, capítulo 1, versículo 1 ao 26. Fiz o primeiro tratado... Opa, nessa versão não, né? Disfarça. Fiquei tão empolgada que comecei a ler a versão errada. A Ascensão de Jesus, capítulo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. E de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. A escolha de Matias. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. E quando chegaram, subiram aos aposentos onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça seu corpo e partiu-se ao meio,
e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Alcedama, isso é, campo de sangue. Por quê? Prosseguiu Pedro. Está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 tem escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para um lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Estudo de hoje, Atos capítulo 1, versículo 6 ao 12. Durante os anos do ministério de Jesus na terra, os discípulos continuamente se perguntavam sobre a restauração do reino. Quando viria? Qual seria o papel que teriam nele? Na visão tradicional, o Messias seria um conquistador terreno que libertaria Israel de Roma. Como os demais judeus, os discípulos sofriam sob os seus dominadores romanos. Eles queriam que Jesus libertasse Israel daquele poderio e se tornasse rei. Mas o reino do qual Jesus falava era, em primeiro lugar, espiritual, estabelecido no coração e na vida daqueles que creem. Em Lucas capítulo 17, versículo 21. Os seguidores de Jesus são chamados a testemunhar às pessoas de todas as nações sobre o vivo e vitorioso Rei, e precisam do poder do Espírito Santo para cumprir a missão de Deus. O Pai tem uma importante obra para você, que deve cumpri-la por meio do seu poder. Você está esperando e ouvindo as instruções completas de Deus? O tempo e o poder do Senhor são essenciais para que você seja verdadeiramente eficiente. Quando você enfrentar uma tarefa difícil, uma decisão importante ou um dilema desconcertante, faça com que seu primeiro passo seja uma oração por poder e orientação do Espírito Santo. Desta forma, o reino de Deus virá para dentro de você, para que possa fazer parte do seu reino neste mundo. Orando os Salmos. Reflita sobre maneiras como o Senhor já cuidou de você e agradeça-o por isso. Salmo capítulo 121, versículo 1 ao 8. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, e ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Provérbios capítulo 16, versículo 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. E essa foi mais uma leitura do dia de hoje. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Lembre-se de semear boas sementes, curtindo e compartilhando esse vídeo com outra pessoa. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Até a próxima leitura. Tchau!